turma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo com Tilé, o programa que foi sucesso no rádio, agora em lives, através do nosso Instagram, @AntônioTilemon. Papo com Tilé, 7 anos, ou melhor, 6 anos em rádio, né? 1 ano na Rádio Tudo FM, 5 anos na Rádio Metrópole, e há quase 1 ano, no próximo dia 5, daqui a 30 dias, 1 ano em lives. Já estamos nos encaminhando para a live 170, né? É porque não é todo dia que a gente faz live, dependendo da condição do convidado de participar, né? Essa semana vamos ter lives interessantíssimas. Hoje com o Ricardo Amadeu, auxiliar técnico do Profissional do Esporte Clube Vitória. Na próxima quarta-feira, depois de amanhã, o ex-capitão do Bahia, de grandes conquistas, Estevão Soares, hoje treinador de futebol também. E na quinta-feira, meu querido Ricardo Long, lateral esquerdo do Bahia, do timaço da década de 1970, né? Então, são lives interessantes que nós estaremos fazendo no decorrer dessa semana. Mas o meu convidado de hoje, eu gosto de ser muito autêntico, viu, Ricardo? Aqui eu não faço negócio de... eu acho que quando a gente mostra autenticidade, a gente mostra que é verdadeiro, né? Quer dizer, pelo menos eu penso assim. E o meu convidado de hoje eu conheço desde criança, né? Eu me recordo que no ano 2000, nós inauguramos em casa um campo sintético, de grama sintética, e a família querida de Ricardo Amadeu, uma família que eu tenho assim uma consideração muito grande. Às vezes a gente não se vê tanto, tem até alguns anos que a gente não se vê, mas a consideração, o respeito e o carinho continuam o mesmo, né? Meu querido amigo Carlos Amadeu, o avô de Ricardo, meu querido amigo Carlos Amadeu, pai de Ricardo. E Ricardo, na época, o pessoal chamava de Cadinho. Acho que ele tinha uns 7 anos de idade quando ele jogava lá bola em buraquinho, né? E tudo levava a crer que ele iria tentar uma carreira de jogador de futebol. E, de repente, eu vejo o Ricardo como técnico do Sub-15 do Esporte Clube Vitória, né? Foi assim que eu soube do primeiro contato dele como treinador de futebol. Porque é assim, Ricardo, quando eu estava em rádio, eu tinha a obrigação de estar mais bem antenado, mais bem informado, né? Porque aí eu tenho um público para passar informações, notícias e tal, e até a minha valorização profissional. Mas depois de aposentado, hoje eu sou um aposentado da nação, do INSS, eu faço as lives, né, para mim e para os meus convidados e para um público que me acompanha nesses 45 anos, mas aqui na live a gente não tem a obrigação de dar notícia em primeira mão. Aqui a live, o Papo com Tilé, é um programa para contar a história daquela pessoa que eu estou convidando, né? Para contar a carreira, quer dizer, contar sobre a vida profissional, porque a vida particular de ninguém não me interessa, nunca me interessou, né? Então, hoje eu trago o Ricardo, e Ricardo, na época, voltando ali a história, a gente dá o início ao papo, porque o papo aqui eu gosto de trazer lá de trás até os dias atuais, né? Lá de trás, com uns 7 anos de idade, Ricardo batia uma bolinha redondinha, jogava bem e tal. Tudo levava a crer que seria. Inclusive, me lembro de Jeanzinho participando também lá dos Babas. Jeanzinho devia ter 3 para 4 anos de idade, mais ou menos isso, salvo engano. Salvo engano de memória, viu, gente? E eles sempre pensavam em ser, né? Todos eles pensavam em ser jogador. E por que não deu certo Ricardo Amadeu como jogador? Tilé, Um abraço, primeiramente, boa noite ao pessoal que está acompanhando. Um resumo bem sucinto, né? É isso mesmo. Eu lembro bem daqueles momentos, dia de sábado, lá em Buraquinho, né? Que eu enquanto criança, ia ver meus tios, meus pais, juntamente com a galera lá da Antônios, jogar bola ali, ficava pentelhando e querendo participar, porque toda criança ela quer participar daquele baba do adulto, né? Então, foram momentos ali que eu lembro bem, como você falou, né? Jeanzinho, os filhos de Hugo, a gente, Yuri, a gente, Pedro, a gente tinha uma boa relação ali, jogávamos bola após o baba dos adultos, e às vezes até deixava a gente jogar no baba dos adultos. E o sonho de todos era ser um atleta profissional de futebol, né? Mas no decorrer dessa vida aí, a gente tentou, foi atleta da base do Bahia, foi atleta da base do esporte, chegou a jogar nos Estados Unidos, universitário, e depois tentando lá fazer tryouts em times para ingressar no futebol profissional, mas destino que eu não fosse, né? Lembro bem que na época meu pai sempre falou para mim, vá até um determinado limite. A partir desse momento que você vê que não dá mais, busque os estudos, porque vai ser seu plano B. Então sempre tem um plano B na carreira, sempre tem um plano B na cabeça. E foi assim que se desenrolou minha
minha vida, né? O porquê de eu não ter virado atleta de futebol profissional, eu acredito que muito pela falta de persistência, porque tinha até uma certa qualidade. Eu acho que se eu tivesse uma maturidade, uma cabeça um pouco mais desenvolvida na época, eu teria persistido e teria ido em busca do sonho. Mas não é um arrependimento, não é de forma nenhuma. Acho que hoje eu sou bem feliz com o que eu faço. Acho que eu fiz uma escolha certa, que às vezes a gente fica pensando, pô, poderia ter feito um outro caminho, né? Mas não, eu fiz a escolha certa. Eu sou muito feliz na minha profissão hoje. Eu sou realizado, eu gosto de vivenciar e acho que encontrei um caminho que, teoricamente, para mim foi mais fácil, porque foi o caminho do estudo, né? Eu já vinha sempre vim de uma política dentro de casa que minha mãe cobrou bastante, nunca deixou eu ficar sem estudar. Então, aliado ao futebol, eu tinha os estudos como plano B, às vezes até como plano A, né? Na verdade, terminou virando um plano A. Foi o plano A para minha família. Meu pai sempre deixou bem claro isso. Então, foi basicamente isso aí. Acho que por questão de qualidade e persistência. E aí, mais ou menos, você tinha mais ou menos quantos anos quando você deixou a ideia de ser jogador para estudar e entrar nessa de treinador? Chile, eu joguei no Bahia dos 13 aos 15, quase 16. Passei um período meio rebelde, longe da bola, de 16 até 17, um pouquinho, 18, e aí fui para o esporte. Foi nesse período aí que eu fui para o esporte, acabei ficando um período curto lá, não deu muito certo, eu voltei, fui para os Estados Unidos, fiquei lá até 20, 21 anos, e aí eu decidi que eu não ia mais dar seguimento nessa carreira, né? Que eu ia buscar estudar. Então, foi mais ou menos com 21 anos, eu acho que eu parei. Uhum. O que nem começou, né? E aí me diga uma coisa. Também tem uma coisa, viu, Ricardo? Às vezes eu vou chamar de Ricardinho, porque o costume da época lá de criança. Mas assim, eu acho que destino é uma coisa que não se muda. Não era para ser jogador, meu amigo. Né? O cara diz, porque se o Bahia, se o Vitória tiver. Não existe o se aí, meu amigo. Não era para acontecer. O destino já estava traçado dessa maneira como aconteceu. Da maneira como aconteceu. Né? Então, você foi para lá para os Estados Unidos para fazer o intercâmbio, por exemplo, que Leonardo fez? Você ia jogar pela faculdade e a faculdade lhe dava os estudos? Como é? Isso. Chile, o que aconteceu comigo? Não, foi da mesma forma que Léo. O que aconteceu comigo? Eu fui para os Estados Unidos para estudar e jogar. Eu recebi a bolsa de 100% numa faculdade norte-americana, né? E no meu primeiro ano lá, eu acabei me destacando, fui muito bem e fui convidado para fazer um tryout num clube lá do Alabama. Só que eu tinha meio que um contrato, né? Nos Estados Unidos, eu não sei se você está por dentro, mas deve saber porque Léo vivenciou, você assina um contrato que tem um período, né? Para você estar praticante daquela atividade dentro do seu estado, etc. E eu acabei me empolgando com a possibilidade de sair da minha universidade e ir para esse outro local. E meu treinador lá não quis me liberar, porque ele contava comigo, né? Ele desprendeu de um investimento muito grande para contar comigo. Então, ele fez um investimento e precisava do retorno. E o retorno eu estava dando a ele dentro do campo. Então, ele não quis abrir mão disso. Então, acabou que eu me desestimulei e quis voltar para o Brasil. Então, foi basicamente isso aí. Uhum. E aí, quando chegou no Brasil, quais foram os primeiros passos para uma nova definição? Você já voltou de lá para cá pensando em ser treinador de futebol? Assim, eu voltei de lá para cá sabendo que eu queria ter um envolvimento com futebol. Alguma coisa relacionada a futebol. O que era, eu ainda não sabia. Duas faculdades, simultaneamente, uma à noite e uma pela manhã, que era Educação Física e Administração. Eu fazia Educação Física na Unime, Lauro de Freitas, e fazia Administração à noite na FTC. E comecei a jogar pela seleção de futsal da FTC, pelo Vitória aqui, futsal. E Rodrigo Santana, que hoje é preparador lá físico do Vitória, me convidou para fazer parte do time de futebol universitário da FTC. E aí eu joguei pelo time de futebol universitário da FTC, fui campeão brasileiro com ele. E aí ele me convidou, na época, para estagiar no Vitória, como auxiliar de preparação física. E aí fui com ele para o Vitória. Em 2016, acho que 2015 ou 2016, não lembro, não me recordo bem, mas fui com ele como auxiliar de preparação física. Eu queria entrar,
Eu entrei como estagiário. Dentro desse processo, eu fui desenvolvendo algumas características que as pessoas foram vendo que eu tinha um perfil um pouco mais para a parte técnica, né? E eu também fui percebendo que era o que eu gostava, de fato. Eu gostava de liderar, eu gostava de comandar, eu entendia um pouco da parte técnica, ia me aprofundando naquilo ali. Era o que me despertava. Eu tinha um espelho dentro de casa, que era meu pai, e que tinha algumas discussões, algumas coisas que a gente tinha naturalmente. Tinha algumas críticas que eu fazia ao time dele, né? Assim, que sempre tem a corneta dentro de casa, né? Tem que ter, senão De senão não praxe, é. beleza, isso aí. Tem que ter. A corneta de meu avô é a mais aguçada, a minha é mais moderada. Mas a de meu avô é o parâmetro. Se tá bom para ele, tá bom para todo mundo. Então, a gente aqui em casa sempre tinha essas discussões sobre futebol e foi o que foi me despertando, né? Foi me despertando. Então, eu virei auxiliar de Rodrigo, já no Sub-17. No outro ano, já me oportunizaram pegar uma categoria, que era o Sub-13, e aí eu fui para o desafio. Eu não tinha preparador físico, eu não tinha preparador de goleiro, era meio com a iniciação. E eu fui. Eu com 45 meninos, sozinho, e o pessoal ia aí dar conta. Eu falei, rapaz, tranquilo. E aí você vai fazendo o filtro, né? Vai tirando alguns que tem um pouco menos de condição, vai deixando alguns vão chegando, e você vai indo. E aí no meu primeiro ano, como Sub-13, eu participei do campeonato Sub-14 e cheguei na semifinal, tirando até a Jacuipense, um ano mais velho. Aí as pessoas começaram a olhar, pô, o trabalho está sendo bem feito, tal. Aí me oportunizaram, me subiram para o Sub-14 no ano seguinte. Aí eu consegui fazer um trabalho também legal no Sub-14, chegando a todas as finais de campeonato que a gente disputou, me subiram para o Sub-15, que é até essa geração 2005 que você presenciou, acho que lá no CT Evaristo de Macedo. Foi uma geração que a gente foi formando lá no clube, que eu tive muito por dentro dela, né? Ajudei bastante. E então, assim, foi acontecendo. Tive a oportunidade de, nas minhas férias, em vez de eu ter férias, eu sempre pedia para participar dos treinamentos do Sub-20 ou do Sub-17, quem estivesse treinando. Então, assim, enquanto as pessoas estavam de férias no clube, eu estava pedindo para trabalhar, né? No caso, para aprender. Porque aí eu estava vivenciando umas categorias maiores, vivenciando pessoas como João Bussi, como Rodrigo, como Laelson, pessoas que têm muito a oferecer, entendeu? Então, assim, a troca era muito grande, eu contribuía da forma que eu podia e eles contribuíam para a minha formação, para a minha carreira. Então, assim, foi enriquecedor. Participei de Copa São Paulo como auxiliar técnico de Laelson, participei de campeonato do Nordeste como auxiliar técnico de Rodrigo, até que me deram a categoria Sub-15, eu assumi. Paralelamente a isso, eu fiquei de auxiliar do Sub-20 também, não abri mão, não larguei, porque o Rodrigo precisava da ajuda, não tinha um funcionário, não tinha esse funcionário no clube, e ele sempre me pediu essa ajuda, e eu sempre fiz questão de estar presente, porque era bom para mim, era bom para ele, era bom para o clube. Eu tinha esse tempo, na verdade eu não tinha esse tempo, porque eu dava aula em escola também, né? Mas eu criei esse tempo. Eu cheguei a dar aula em 30, né? eu dei aula em 3 escolas, 2 faculdades de atlética, né, que são campeonatos internos, e no Vitória ao mesmo tempo. Então, assim, era 6 horas da manhã até 10 horas da noite, às vezes até meia-noite, e todos os dias. Era sábado, minha namorada queria fazer alguma coisa, eu só queria dormir para descansar. Entendeu? Porque vamos no cinema, pô, não dá, tô cansado. Então, assim, aí eu comecei a abrir mão, pedir demissão da escola, abrir mão da parte financeira para investir na minha carreira, lá no Vitória. E aí foi que as coisas foram dando certo, né? As oportunidades foram aparecendo através de Rodrigo, através de Emerson, que é um cara que eu sou grato também, porque é um cara amigo que me abriu as portas, que confiou bastante em mim, confiou mesmo, porque assim, a gente sabe que quando a gente é jovem, há sempre um pé atrás, né? A gente sabe que há resistência natural e ele confiou no meu trabalho e graças a Deus eu dei a resposta. E não é à toa que eu consegui, em acho que 5 anos, eu saí do Sub-13 e ir para o profissional. Então, assim, alguma coisa tem para que eu tenha conseguido chegar tão rápido nesse cargo que eu estou, né? Que eu não sou, eu estou. É um cargo que eu estou hoje, é momentâneo ou não, mas é um cargo que eu exerço hoje. Uhum.
Muito bem. Eu vim saber, Ricardo, que você estava como treinador do Sub-15 do Vitória, depois de anos sem ver o seu tio Cláudio Amadeu, né? Do ano passado, quando eu olho para o lado, vi aquela pessoa me procurando, Cláudio Amadeu, eu digo, meu Deus, o Tilé, você está aqui. Nós temos alguns jogadores aí no Sub-15 do Bahia de Feira, com meu querido irmão Barbosinha e tal. Aí ele, Cadinho é o treinador do Sub-15 do Vitória. Eu digo, não é possível. Eu vim saber naquele dia, rapaz. Que coisa, que coisa. Nesse mesmo dia, Emerson Orlando Melo estava lá, meu querido amigo, uma das pessoas mais sérias que eu conheci no futebol, né? Emerson Orlando Melo. Até entrou aqui. Fez até uma brincadeira aqui com você, que daqui a pouco eu vou querer que você responda. Ele gosta, ele gosta. Ele também estava lá nesse dia e veio na minha direção, tal, lá na arquibancada. Tem muita gente bacana nesse futebol agora. Tem outras pessoas que não prestam realmente, mas é do meio. O meio é assim, todo meio. Tem gente que presta e tem gente que não presta. Agora, Emerson é uma das pessoas mais sérias que eu conheci no meio da bola. Né? Com certeza. E se ele lhe deu uma oportunidade, é porque ele via você tendo condições para tal. Porque ele é chato, viu? Ele é chato. Tudo certinho. Né? Tudo chato no bom sentido. Porque eu também gosto de ser assim. Gosto de ser chato no bom sentido. Né? E aí, foi nesse dia que eu soube que o seu tio Cláudio estava na arquibancada. Foi lá, eu lembro bem lá em Feira, né? Isso. A gente tomou 3-2 no último minuto lá, a gente tomou 3-2. Isso mesmo, Bahia de Feira ganhou de 3-2. Foi. Eu falei isso aí, um abração para Cláudio. Não sei se o Cláudio ainda continua morando em Feira ou não. Ele tá morando em Feira. Tá? Um abração para você, Cláudio. Acredito que esteja nos vendo aí, Cláudio. E, aliás, toda a sua família, nunca mais vi pé na cova, seu tio, André. Meu tio tá morando em Barreiras. Barreiras? Tá, foi trabalhar lá numa construtora. Luiz Eduardo, né? Sim, então, deixa aí a brincadeira aqui que o Emerson fez para você me dizer o que é isso. Jogador rebelde, Se não tivesse sido um jogador rebelde. Que história é essa? Tilé, assim, Você era temperamental como jogador? Temperamental. Os babas lá em casa, por exemplo, na minha modesta opinião, posso estar enganado, mas acabaram porque Jeanzinho queria ganhar sempre, não admitia perder, e aí quando perdia os babas, saía xingando todo mundo, é desagradável, né? Com certeza. E não é porque eu considero como neto que eu não vou dar uma porradinha nele aqui, claro que eu tenho que dar. Né? Ali é um grande amigo. Mas está errado, ele considerado como neto do dono da casa, ele tinha que dar demonstração de educação para com os nossos convidados, né? Mas foi uma época que ele estava psicológicos, os pais, essa coisa toda, tal. E aí ele reagia de uma forma com a qual eu não concordava, e eu acho que os babas acabaram por isso. Mas foi só um quando eu era adolescente, e Emerson já estava em final de carreira, né? Aí eu tive a oportunidade de bater alguns babas com ele. A gente pegava um baba todo sábado. Logo depois que a gente parou de pegar o baba lá, aí a gente foi pegar um baba em Guga lá na Encomaf, dia de sábado, e Emerson ia bastante com a gente. E eu não temperamental, querendo mostrar que era retado. Aí de vez em quando tinha umas briguinhas, tinha umas rebeldias no baba, mas que com o tempo foi melhorando. Aí por isso que ele me chama de jogador rebelde. Ele botou aqui, por isso que eu chamei realmente. Meu querido Maurício Salles, grande Maurição, meu filho adora Maurício Salles, atacante, né? Abraço, Tilé e Ricardinho. Não sei se continua jogando lá pelo indoor nos Estados Unidos. Até pouco tempo estava, mas com essa hora de pandemia, não sei mais. Maurício Salles, grande figura. Grande Piaba. Amigão do meu filho. Piaba, exatamente. Mas é assim mesmo que o pessoal chamava ele. Eu chamo até hoje, né? É uma coisa, por exemplo, que eu detesto. Chamar o Bahia de Sardinha ou Vitória de Vice-Vitória. Eu acho que isso é uma falta de respeito com as instituições. Então eu não gosto de estar com piaba para lá. Não sei, essa é uma coisa que eu não pratico, sabe? Porque, claro que vocês amigos podem, mas eu acho assim que chamar Bahia de Sardinha, chamar Vitória de Vice-Vitória, está diminuindo as nossas entidades, as nossas instituições, os dois clubes maiores do estado. É coisa de torcedor, minha não. Com certeza. Aí a gente deixa para o torcedor. Um abração para você, meu filho. Aqui, João Vitor Mateó, hoje completando 19 anos, está nos assistindo também. Esse é um dos 30 que me chama como pai. Um abração para você, pai. Um abraço para ele aí, parabéns. Está fazendo 19 anos hoje. Sábado vai ser uma feijoada para comemorar. Idade boa, Tila.
O aniversário dele, 19 anos. Tá tentando aí também no futebol. Joga certinho, viu? Joga certinho. É? A pandemia tem quase um ano e pouco parado, né? Não pude evoluir para testes ainda, mas vamos dar um jeitinho, vamos dar um jeitinho. Se tiver qualidade, passa, porque eu não peço a ninguém que aprove Com ninguém. certeza. Minha amizade não tem que influenciar em nada, mas eu acredito muito nele, que a qualidade ele tem. Com certeza. Um beijão, meu filho. Sim, voltando, Ricardinho. Aí sim, você chega aqui com 21 anos, começa a se preparar para ser treinador, e de fato, quando foi que você assumiu como treinador? Você lembra mais ou menos há Como quantos anos? lembro. No meu primeiro ano já de Vitória, eu já Rodrigo já solicitou que eu virasse auxiliar dele. E aí já comecei a me despertar um interesse grande, né, em assumir alguma possível categoria. No ano seguinte já, acho que em 2017, eu já assumi o Sub-13 lá do Vitória. O Carlão era o coordenador na época. Então foi o seu E primeiro trabalho como foi meu primeiro treinador? trabalho. Foi meu primeiro trabalho como treinador. Na verdade, assim, Sub-13 do Tilé, Vitória. de futebol, né? De futebol. Uhum. Porque eu Sim, já sim. trabalhava como treinador de futsal. Já Certo. nas escolas, no Colégio Integral, no Colégio Vila, através da empresa Movimento. Então, assim, eu já tinha tido essa experiência desde quando eu ingressei na faculdade. Eu já Era a comecei a empresa de vivenciar seu essa. pai, Ricardo e Ricardo Rubens, Dantas, né? e Rubens, isso. E quem? E Rubens Dória, que era um dos sócios dele também. Uhum. Aí foi nessa empresa que eu comecei a trabalhar como treinador. E depois eu migrei para o campo, né? Foi uma das minhas escolas também, né? Eu sou oriundo do futsal, então isso me facilitou bastante a desenvolver o futebol que a gente gosta hoje, né? Que a gente fala, né? Uhum. Eu sou oriundo de lá. Então, assim, logo após Carlão e Laelso assumirem lá, a volta de Carlão, né? Uma das voltas de Carlão, ele me oportuniza uma categoria sub-13, ele juntamente com o Laelso, que era supervisor na época. E aí tem até alguns aqui, ó, que são meus atletas, foram meus atletas lá no sub-13, que hoje estão no sub-17, Jobert, Gustavo, Luiz Miguel, foram meus atletas lá no sub-17, lá no sub-13 e hoje são atletas do clube do sub-17. Então foram os meus primeiros filhos, né? Uhum. Foram o meu laboratório, foi com quem eu fiz minhas experiências. Então aí tem Dudu também aí na live, Eduardo, que hoje está no profissional, que também trabalhou comigo no meu primeiro ano, eu no sub-17 lá como auxiliar e ele também. Então são meninos que me acompanham desde a época que eu entrei e eu os acompanho também, né? Então, o crescimento foi mútuo aí. Eu sempre vim com eles e falo que a gente vai chegar junto. Falo direto, sempre falei a eles, a gente vai chegar junto lá em cima, a gente vai chegar junto lá em cima. E aí, e no momento está acontecendo, entendeu, Tila? Vai dormir? Quem é? Ricardo Dantas entrou aí, vai dormir? Marília. Marília. Não acompanhei o que essa Marília falou. Rapaz, tem umas figuras que entram com umas brincadeiras. O cara pensa que live é conversa de duas pessoas, né? Aí entra com umas brincadeiras assim, meio sem graças. Não foi o caso não, viu, Ricardo Dantas? Meu afilhado mais velho. Dos meus 14 já batizados, é o mais velho. E meu padrinho. E seu padrinho, né? Uhum. E Dos meu meus padrinho. 14 batizados, fora os prometidos que não foram até a igreja. Me É o disseram que era mais um velho. goleiro meia boca, Tilé. Não, Me Ricardo disseram que foi um era um bom goleiro meia goleiro. boca. Não, foi um bom goleiro. Foi um bom goleiro. Um bom goleiro. Era de verdade? E jogar naquela oportunidade no gol do Bahia, naquela época, Ave Maria. Eu me lembro que, já que você perguntou, você deu esse toquezinho aí para eu entrar, que eu adoro contar a história, viu, Ricardo? Eu me lembro que existia Ricardo, tinha o treinador de goleiros hoje vitorioso, até de seleção brasileira, o Chiquinho Cesósimo, mas Grande Chiquinho. Chiquinho, salvo engano de memória, que eu vou puxar pela memória agora, ele esteve no Bahia uns 12 anos, não jogou uma partida oficial no Bahia, só foi Recordista. jogar no Camaçari. Agora, por quê? Porque Maracajá era inimigo do pai dele, Francisco Lobosso. Então não dava oportunidade nunca para Chiquinho jogar. Acho que Chiquinho jogou um amistoso na história dele toda dentro do Bahia. Um excelente profissional, né? Não chegou Excelente. à toa, não. Com certeza. Chegou pela Grêmio, qualidade Atlético que tem. Mineiro, seleção. A pessoa não chega assim nesses clubes, nesses lugares, sem condições, né, Ricardo? Não Com chega. certeza. Acho que o seu pai, por exemplo, chegou à seleção sub-20, chegou à CBF, porque tinha muita qualidade. Tinha muita qualidade. Então, não é à toa. Quando essas pessoas conquistam, porque ninguém é colocado por lindos olhos. Né? Não é bem assim. Não é assim que a coisa funciona.
tem que ter condição, qualidade profissional, conhecimento da matéria que vai, né? Daquilo que vai dirigir e tal. Então, o futebol da Bahia deu grandes nomes nesse sentido aí. Grandes nomes. Com E eu me certeza. E lembrei desse detalhe recentemente agora continua de dando. Chiquinho por causa disso, porque Chiquinho não jogou no Bahia uma só partida porque o pai dele era inimigo de Maracajá. O Maracajá era inimigo do pai dele, não sei quem causou o problema aí, se foi um, se foi outro, quem foi o autor do drama, mas existia isso era um fato notório. Todo mundo que eu era repórter de cobrir o Bahia todos os dias, na época que rádio cobria clube mesmo, que hoje ninguém vai, né? Fica tudo atrás de uma emissora de TV, transmitindo o jogo atrás de tela de televisão. Na minha época, isso aí era chamado de tubão e era depreciativo para quem fazia isso. Hoje virou coisa normal. Ninguém vai mais para o estádio, não. Fica todo mundo dentro do estúdio fazendo por televisão. Quer dizer, o rádio da Bahia está caindo aos pedaços, infelizmente. Infelizmente. Mas vamos embora, que não é tema dessa conversa também, não. Sim, então aí você começou tal. E quando foi que você achou assim, bom, eu realmente agora estou preparado e agora estou pronto para um desafio maior? Tilé, essa é uma pergunta que eu acho assim, eu vou lhe responder, mas realmente eu já vou lhe dizendo que eu não estou pronto. Eu estou em formação. A Você gente está com vai quantos anos se. hoje, Ricardo? Eu fiz 30 agora. Ah. A gente vai se atualizando, a gente vai estudando, a gente vai vivenciando experiências a cada dia. E eu acho que ninguém nunca está pronto, né? É claro que eu sempre pensei da seguinte forma: os desafios vão aparecer e eu vou abraçar. Isso sempre foi bem claro na minha cabeça. Quando eu estava no sub-13, eu queria estar no sub-14. Quando eu estava no sub-14, eu queria estar no sub-15. Quando eu estava no sub-15, eu queria estar no sub-17. Então, isso para mim sempre foi O cara meta. só se torna vitorioso se ele tiver objetivos, né? Então, exatamente. Então, isso, assim, para mim, isso sempre foi meta. Eu sempre coloquei na minha cabeça isso, que eu não queria estar estagnado. Eu sempre coloquei, um ano eu quero estar subindo, em 2 anos eu preciso estar subindo. Eu sei que os processos na base são mais demorados e aí independem só da sua qualidade. Precisa estar saindo um outro profissional, precisa estar sendo oportunizado. Então, assim, se fosse por mim, no primeiro dia que eu entrei, eu já queria ter a oportunidade de estar em cima. Mas eu sabia que eu precisava vivenciar algumas fases, alguns momentos, algumas coisas que são naturais e normais para a nossa formação, né? Então, eu nunca quis atropelar nenhuma fase, nenhum momento. Eu quis vivenciar todas as categorias de base no clube. Eu vivenciei sub-13, sub-14, sub-15, sub-17, sub-20. Eu trabalhei nas 5 categorias. Então, assim, eu fiz questão disso, porque eu preciso entender do atleta lá do início da formação dele e eu preciso entender no momento final dele da transição do atleta de base para profissional. Agora, quando eu subo profissional no final do ano passado, dá aquele frio na barriga, você entra no vestiário com jogadores profissionais, você nunca teve aquele contato. Então, assim, há um certo... deixa eu buscar a melhor palavra, há um certo desconforto no início, natural e normal, mas que acho que em 2 dias eu já estava adaptado e procurando estar vivenciando e interagindo da melhor maneira possível, estar passando aquilo que eu tenho para passar para eles e absorvendo o máximo de coisas que eu posso absorver deles também, porque o atleta hoje, ele tem muito a lhe oferecer, ele tem feedback, hoje o atleta é um pouco diferente do atleta de antigamente, né? E até acho que isso passa muito pela evolução do ser humano de uma maneira geral. Hoje o atleta ele não só reproduz o que você passa para ele, hoje ele quer entender o porquê ele está fazendo aquilo. Então isso faz com que você desenvolva, você e ele, mutuamente. Então, eu arrisco dizer a você que eu não estou pronto e não estive pronto em nenhum momento. Eu ainda estou, o meu processo é natural, eu tenho processo de evolução, mas eu tô para encarar todos os desafios. Se eu tiver que voltar para a base em algum momento, eu volto. Se eu tiver que sair daqui do Vitória para um clube maior, eu vou. Então, assim, Tilé, eu estou aberto a todos os tipos de... E eu me capacito todos os dias para que venham cada vez maiores. Entendeu? Mas se tiver que dar um passo para trás para dar 2 para frente, eu dou também. Então, assim, o dia a dia, meu dia a dia é focado no para frente. Eu ouvi uma pergunta de uma certa feita agora, tem um mês e 2 meses, na verdade, de uma pessoa lá dentro do clube que me fez a seguinte pergunta: se não der certo aqui, vocês têm algum problema? Eu fiz, rapaz, eu não penso que vocês têm algum problema em voltar para a base,
Eu não penso nisso. Eu não penso que não vai dar certo. Eu sempre penso que vai dar certo. Então a energia, a mentalidade é de que vai dar certo, é de que a gente vai vencer. E eu acho que talvez também seja por isso que eu tenho uma, uma sinergia tão grande com o Rodrigo, porque ele pensa da mesma forma que eu, a gente se completa. Então, acho que talvez também por isso muito a gente esteja conseguindo algumas coisas. E é isso, o desafio está aí e a gente vai encarar até dizer chega. Uhum. Você citou aí uma outra grande figura. Eu tenho 45 anos nesse meio. Comecei como repórter na Rádio Cultura com 16 anos de idade, em 1976. Completei agora em dezembro 44 anos de comunicação. Estou partindo do meu 45º ano. Então, toda essa rapaziada aí que teve no mundo da bola, ou que está no mundo da bola, eu conheço a grande maioria. Conheço assim mais profundamente. O Rodrigo, por exemplo, foi assessorado lá pela Antônios, empresa que eu já deixei tem 7 anos, mas foi assessorado durante a carreira dele toda. Outra figura extraordinária, que eu desejo muita, mas muita sorte mesmo, Rodrigo. Para essa dupla, Rodrigo e Ricardo Amadeu, porque são da terra, a gente precisa valorizar, sabem trabalhar, né? E é cada dia mais difícil o espaço, mas nesse momento em que alguns não, no caso o Vitória passa por uma certa dificuldade, o Vitória foi obrigado a fazer uma coisa mais caseira, né? Perfeito. E aí vocês têm que realmente correr atrás de segurar a oportunidade. Eu tenho certeza que vocês estão correndo atrás, por conhecer vocês dois, entendeu? Com certeza, Tilé. Eu ouvi de meu pai Um há algum abraço, tempo viu, atrás. Rodrigão? Um abraço a você. Eu ouvi de meu pai uma certa feita, há uns 6, 7 meses atrás, até na pandemia já. Ele fez, na dificuldade que vem a oportunidade. Ele falando sobre o Vitória, né? Fez o clube hoje passa por um momento de estabilidade, e é nesse momento que às vezes a oportunidade cai no seu colo, você tem que estar preparado. Né? Para depois não dizer quem está falando mal aqui de alguma coisa financeira do Vitória. Não, de forma nenhuma. Todo mundo sabe que é verdade isso, né? Não, o clube vem se organizando, o Vitória é um clube grande, o Vitória é um clube extremamente organizado hoje. Problemas financeiros são problemas do contexto geral do futebol. Então, assim, o clube hoje é um clube que lhe dá condições plenas de trabalho, a gente tem toda a condição de trabalho. Então, é um clube que me oportunizou, que oportunizou a Rodrigo, outros profissionais. E eu sou extremamente grato ao Esporte Clube Vitória, né? Extremamente grato por tudo, pelas portas abertas e por ter me formado profissional, né? Que eu estou sendo. E eu já vi aqui algumas pessoas na live, Tilé, e quando você trouxe o assunto Rodrigo, eu queria fazer uma elogio não só a ele, mas a todas as pessoas que estão no dia a dia lá, né? Paulo Mussi, Rodrigo, foi Luciano Júnior. Esses são os profissionais que Emerson, Carlão que passou, Laelson, as pessoas que vivem lá o dia a dia, que estavam dentro do Vitória, que estão dentro do Vitória, são pessoas de um potencial absurdo, que só agregaram na minha formação, enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto profissional, e que, meu amigo, eu só tenho a agradecer por ter convivido e vivenciado esse meu início de carreira com pessoas tão boas. Você não conhece ainda, está chegando há pouco tempo, ou chegou, melhor dizendo, há pouco tempo, mas o Vitória trouxe uma figura extraordinária. Não só um profissional capacitado, né, que eu já conheço desde, acho que uns 15 a 20 anos, o Alex Brasil, para ser gestor de futebol do clube, né? Se derem a ele condições de trabalhar, se derem a ele a oportunidade de trabalhar sem querer se envolver, se meter no trabalho dele, vai dar certo. Vai dar certo. Estou dizendo a você, Rodrigo, Ricardo, e a todos que nos ouvem, todos que nos veem, porque conheço há mais de 15 anos. Inclusive, ele começou realmente assim, fazendo algumas coisas com o Antônio, na época. Não me recordo de onde Guga conheceu ele, não me recordo agora. Mas ele veio para dentro do Antônio e sempre foi um profissional correto. Eu espero que Alex Brasil possa fazer um bom trabalho no Vitória, porque capacidade para isso ele tem. Inclusive, estou tentando já confirmar uma live com ele. Já pedi ao nosso querido... Aliás, eu pedi, não, meu filho, que é o produtor Leonardo, pediu ao nosso querido Roque Mendes, né? Grande para liberar o Alex Brasil, que na época a gente chamava de Alex Aruete Brasil. Tinha um ódio do Aruete no meio da história. Já chegou esse apelido lá, Tilé. Já chegou lá? Já. Eu acho que Alex é uma figura que chegou já agregando, né? Então, pouco tempo já... Gente muito boa e bom profissional.
Ah, com certeza. A Eu estou primeira dizendo impressão isso é a porque melhor possível. quando eu não acho, eu não falo. Quando eu não acho que seja um bom. Eu prefiro ficar calado, não preciso, eu não gosto de ficar criticando ninguém de forma negativa, sabe? Paulinho tá Eu dando acho que. risada do apelido dele aí, Tila. Quem? Paulinho, Paulo Paulo Musso tá Moço. dando risada aí do apelido Mas de... você conhece ele também lá na época do Antônio, né? Conhece. O Múcio foi representante do Antônio também. Ele sabe que o apelido dele era esse, Aruete. Agora, por que o Aruete, eu não sei. Vou perguntar ele no dia da live. No dia da live eu pergunto. Mas, sim, Coreia. Sérgio Coreia. Alex Brasil, grande profissional. Aruete. Por que Aruete, Coreia? Bota aí para poder saber dizer o porquê do Aruete. Coreia trabalhou lá no Antônio, também sabe. Mandar um abraço para meu parceiro aí, o Luciano Júnior, grande Bimbo. Ó, o Bimbo, rapaz. Bimbo, um abração para você. Quanta gente boa entrando nessa live, né, velho? Ah, Quanta é. gente boa. Quanta gente boa. Sim. E a convivência com seu pai do trabalho? Você experimentou isso no Vitória? Deu tempo de você experimentar isso no Vitória? Porque depois seu pai foi para a CBF, passou alguns anos por lá, É, e você veio crescendo no Vitória já sem a presença dele. Há isso, pouco mais de um ano, talvez um ano e meio, seu pai voltou, dirigiu o Vitória por alguns jogos, né? isso. Como era a sua convivência com seu pai a nível de trabalho? Chile, quando eu ingressei no Vitória, meu pai já estava no processo de transição, né? No processo de saída. Foi na época que ele estava já indo para a CBF. Então, esse contato foi muito rápido no início e eu continuei trabalhando lá, né? Galgando meu espaço. Meu pai foi para a CBF, passou 4 anos e meio, eu acho, se eu não me engano. Não sei o tempo correto que ele passou, um tempo no sub-17, um tempo no sub-20. E quando ele volta, nessa oportunidade que ele volta profissional, eu estava como treinador do sub-15, né? E eu preferi não me envolver, por eu saber dessa relação do treinador profissional, como é, né? E por ser filho. Por ser filho, acho que no momento não seria uma coisa boa para mim, Uhum. eu estar envolvido diretamente no Para trabalho não dele. misturar as Tinha coisas, seria isso? exatamente, basicamente isso, né? Eu estava no processo de formação, as pessoas não me conheciam, muita gente ainda não me conhecia, eu estava no processo de, firma, de me firmar ainda, de mostrar alguma coisa, das pessoas saberem quem eu era. Eu não tinha nada consolidado ainda, como não tenho também, né? Mas assim, hoje já tenho uma visibilidade um pouco maior, mas na época eu estava no 15, auxiliando no 20, então assim, era um momento que eu poderia simplesmente sair do sub-15 e virar auxiliar dele no profissional, mas seria porque eu sou filho de Amadeu, então existiriam comentários, Uhum. entendeu? Existiriam comentários de atrelar minha imagem a ele. A gente preferiu que isso não fosse feito, até porque eu estava trabalhando com uma pessoa que confiava 100% em mim e que eu confiava 100% nele, que era Rodrigo, tanto que logo após essa saída de meu pai do profissional do Vitória, ele vai para o sub-20 do Bahia e a gente ia ser rival, né? A gente ia ser Já rival, porque a gente pensou? ia jogar o Campeonato Baiano, eu como auxiliar de Rodrigo e ele como treinador do Sub-20, e mesmo assim Rodrigo não abriu mão de minha presença na comissão, porque poderia ser uma situação desconfortável, né? É. Ele, entendeu? E mesmo assim ele não abriu mão, e logo após meu pai vai pro Al Hilal, né? Ele vai para a Arábia Saudita, e acabou que eu não tive essa oportunidade de trabalhar diretamente com ele. É uma das frustrações, entre aspas, que eu vou levar para a minha vida, né? É. Porque eu não tive essa oportunidade de trabalhar com a pessoa que eu mais admirava. Do além do ser humano, mas do profissional que eu mais admirava, do meu espelho. Eu não tive essa oportunidade de vivenciar ele, de trabalhar com ele. Muito por essa questão que eu falei, né? Do que as pessoas iam pensar. Mas quando eu tivesse já com um nome, com, com talvez com um trabalho um pouco mais consolidado, a gente viesse a trabalhar junto, eu viesse a trabalhar meu nome ao dele. Então, tanto que eu nem usava o Ricardo Amadeu, né? Eu usava o Ricardo Lemos, para que as pessoas desvinculassem meu nome ao de Hum. meu pai. Aí, a partir do momento que meu pai faleceu, eu comecei a usar o Ricardo Amadeu. Porque até por uma forma de homenagem a ele também, entendeu? Perfeito. Você falou uma coisa aí que é da maior importância, viu, Ricardo? Gratidão. Numa das respostas atrás aí, você citou gratidão. Sim. Gratidão é a maior virtude que um ser humano pode ter, né? É a maior virtude que um ser humano pode ter. O que é que você, qual foi o aprendizado? O que é que você tirou de seu pai para sua carreira hoje? Eu acho que o principal foram as relações.
eu acho que meu pai tinha muito conteúdo, tático, técnico, era indiscutível. O trabalho de campo dele, para mim, foi um dos melhores que eu vi. Eu já acompanhei alguns treinadores profissionais, alguns treinadores de base, mas o trabalho de campo dele realmente, para mim, era muito diferenciado. E eu não falo isso na posição de filho, eu falo isso na posição de treinador, de, 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 de exercer a mesma profissão, eu falo isso como profissional da área, e algumas pessoas comentam, era um dos melhores dentro do campo, mas eu acho que o principal dele, a maior virtude dele é nas relações, o que ele plantava ao redor dele, como ele geria as pessoas, como ele geria o grupo, não só de atletas, mas os funcionários ao redor dele, como ele tratava as pessoas, a personalidade dele, a tranquilidade, o que ele tinha para te ofertar, sem, sem querer nada em troca. Então, assim, isso para mim foi o maior legado que ele deixa. Eu acho que se eu pudesse dizer a você que eu queria uma característica dele, era essa aí. Não era nem a parte técnica, efetivamente, mas era a parte dele de gerência, né? De como ele sabia flutuar entre as pessoas. Gerir grupo, né? Exatamente. Como todos admiravam ele, né? Então Porque isso não aí deixa me de ser chamava um bastante. gestor de gente, de pessoas, né? Sem Não dúvida. deixa de Hoje ser. nossa função é muito mais isso, viu, Tila? É muito mais isso. Porque o campo hoje, a parte técnica, acho que assim, muita gente tem competência para fazer. Muita gente tem competência. A informação está aí para todo mundo, os estudos são. Hoje a gente tem curso CBF, curso EFA, todo mundo tem acesso a todas as informações. Claro que as intervenções, cada um faz as suas, e de uma forma ou de outra acaba mudando o trabalho, mas eu acho que o papel do treinador hoje, o papel da comissão hoje é gerência. É gerência de grupo, é gerência de interesse, é gerência vários, de ego, de mil coisas que fazem parte do futebol, né? Então, Vocês se falavam sempre, né, Ricardo? Mesmo seu pai já no exterior, já na. todo dia. O que é que ele lhe Todo dia. passava mais de conselho? O que é que ele se preocupava mais em passar de mensagem para você colocar no seu trabalho? Eu falava com meu pai diariamente, né? Quando ele estava aqui, era todos os dias, e quando ele estava fora também, ele sempre fez questão de. Ele até tem até uma mensagem dele que eu printei e deixei guardado para mim. A preocupação dele agora, quando minha mãe e meu irmão estavam indo, era que ele queria me ver todo dia. Ele queria falar comigo todo dia. Ele tinha na cabeça dele que eu ia me sentir sozinho. Só que assim, eu já estava meio que acostumado, né? Com essa relação de meu pai longe, pela CBF, que ele passava muito mais tempo viajando do que aqui em casa. Eu acho que assim, as grandes mensagens que ele me deixava diariamente, era sobre como me comportar, como deixar uma imagem boa, saber entrar e sair de qualquer tá sempre agregando na vida das pessoas valores. São os valores, a parte moral que ele tinha muito forte, né? Eu acho que isso era a principal mensagem que ele deixava para mim. Pouca coisa assim, meu pai se preocupava muito pouco em conversar comigo sobre conteúdos, de fato. Porque ele sabia que era Ele uma coisa discutia natural. táticas com você, alguma coisa assim, não? Discutíamos, mas eu acho que Quer dizer, essa discutia no bom sentido, conversava, seria a isso, palavra certa. isso, mas eu acho que essa era uma das nossas menores discussões. Uma das coisas que a gente menos falava era sobre isso aí. Falávamos muito mais sobre outras coisas Uhum. do que sobre disposição tática, por exemplo. Pegar uma prancheta e ficar, ó, isso aqui é isso, isso, isso. De vez em quando a gente discordava de alguma coisa, que a gente aí sentava e discutia, ó, isso aqui é melhor por isso ou melhor por aquilo. Pronto. Mas era basicamente isso aí. Meu pai sempre foi bem tranquilo, me deu muita liberdade para pensar da forma que eu queria e agir da forma que eu queria. Principalmente depois que eu fui ficando mais velho, né? Ele falava, ó, tô acontecendo isso, 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 isso. Ele fazia, ó, mas olha esse outro caminho aqui, veja se não é melhor. Mas sempre assim, nunca falando, ó, você tem que pegar esse caminho aqui. Ele nunca falava isso para mim. Você tem que seguir por esse caminho aqui. Ele sempre falava, ó, pense aqui, ó, que esse caminho tem esse empecilho, tem essa virtude, mas esse outro tem isso aqui, entendeu? Então, assim, ele nunca me deu a direção. E me fez refletir. Eu acho que ele sabia da sua qualidade como
pessoa interessada, né? Que estudava e estuda, como você falou aí, querendo evoluir sempre e tal. Então, acho que ele deixava você bem à vontade, né? Sim. Mais ou menos o que passa pela minha cabeça quando você faz um relato desse. Deixava à vontade, porque sabia que, bom, meu filho, ele tem qualidade, ele vai ser um bom profissional, então deixa ele tocar a vida dele aí. Eu imagino que tenha sido mais ou menos por esse caminho. Agora, você Ele, falou uma coisa aí. Diga, pode falar. ele chegou a assistir lá, né, aquele Bavi que você presenciou também lá na cidade de Tricolor. Hum. Ele estava assistindo e pouco opina sobre o que eu devo fazer. Ele só falava, seu time está muito bem organizado. Isso, aí ele dava ponderações pontuais. Está muito bem organizado. Tá fazendo, tá isso, isso e isso. Ele falava assim, né? Sem querer se meter, né? E acho que eu acho que ele sempre quis que eu sofresse e passasse por todas as situações para que eu amadurecesse, né? E ficasse cada vez maior, né? Ele usava uma frase interessante, que ele não me dava a vara, ele não me dava o peixe, ele me dava a vara para eu pescar. Então foi uma das minhas escolas, né? Ricardo, você falou aí que você, como jogador, é temperamental, como disse o Emerson, né? E o treinador, Ricardo? O treinador Ricardo é temperamental, é mais tranquilo? Como é que é, Ricardo Amadeu, na beira do campo? Eu oscilo. Eu tenho momentos que eu sou mais equilibrado, eu tenho momentos que eu saio um pouquinho dou dá aquele rompante, aquele nervoso, depois eu volto para o mim, para o eu, né? Na verdade. Só que assim, eu procuro tá equilibrado nas mensagens para os atletas, né? Para que não demonstre para eles que eu estou desequilibrado, que eu não passe nervosismo para eles. Normalmente os meus momentos de tensão e de nervosismo são com o juiz, com algumas marcações que eu fico que eu fico chateado, eu fico indignado, me gera bastante confusão com alguns árbitros. Mas de maneira geral com o time no dia a dia eu não sou aquele treinador que eu faço a cobrança exacerbada. Na verdade, no momento do jogo eu sempre procuro passar para os atletas a tranquilidade e a força que eles precisam, né? Se eu tiver que fazer alguma cobrança, eu faço dentro do vestiário, eu faço depois do jogo individualmente, ou algumas vezes coletivamente, mas algumas vezes que dão. Mas na beira do campo, normalmente não. Deixa eu contar uma historinha aqui. Tem gente que vai me recriminar por essa historinha, mas eu vou contar. Você falou aí, um dos grandes nomes. Você não era nem nascido, mas você deve ter ouvido falar, porque seu pai tinha aquela turminha de amigos que, quando sentava à mesa, Ave gargalhada. Maria. Tinha até reunião todo ano, né? João Marcelo, Tem Ricardo, ainda. Nelson, ainda tem, né? Marcelo Nelsinho, Chamusca, Félix Marcelo Chamusca, Chamusca, Nelsinho, Pedro, José Ricardo. Ney Caria, né? Então tem aquela galera toda que sempre gostou Chiquinho. de se reunir, o próprio Chiquinho e tal. Mas onde é que Ali eu era queria muita chegar? Peraí resenha. que eu vou lembrar onde é que eu queria chegar Você com ia isso. contar alguma história? Sim, lembrei. Você falou aí de ser temperamental como jogador e como técnico oscilar de vez em quando e tal. Um dos maiores nomes, você não era nem nascido. Mas esse pessoal que eu citei aí, que fazia as resenhas com seu pai e tal, todos eles sabem quem é Delmar Santana, né? Você deve Sim. ter ouvido muita história de Delmar. Muito. Meu amigo, com todo respeito, que já faleceu há alguns anos, Delmar Santana era treinador de uma categoria do Colégio Integral, né? Que tinha aqueles Verdade. campeonatos em quadras lá no Jacopá, Jocopá, um negócio joguei assim. muito. Um dia, meu sobrinho Yuri, que você conhece, né? Lembro, falei com ele até outro dia, ele mandou uma mensagem no Instagram, falei, pô, Yuri, quanto tempo que eu não veio? Meu sobrinho Yuri foi jogar, era goleiro desse time aí, lá do Jacopá, alguma coisa assim. Meu amigo, eu tinha, assim, uma admiração profunda por tudo que se falava dele como treinador de base e tal. Mas depois daquele dia, eu não fui mais a nenhum jogo desse Jacopá, sei lá. Porque ele tinha um temperamento, assim, esquisito para quem é treinador de jovens, de garotos, né? E ele devia ter o quê? 7 para 10 anos, talvez. Não sei nem se chegava a tudo isso, um pouco mais. Rapaz, o cara, ó, seu filho disso, ó, seu porra, ó, seu viado. O cara xingava tanto, ele se transformava na beira da quadra, sabe? Eu aí um dia disse assim, não vou mais assistir isso, porque um educador de jovem, de criança dessa idade, não pode estar xingando os meninos dessa forma. Mas ele se transformava, não era coisa assim, de propósito, não, era dele isso, sabe?
Eu saí horrorizado da quadra, se eu não estou enganado, não lembro se foi Tereza Lisieux ou um outro colégio ali pela região da Pituba. Nunca mais botei meus pés lá. Nunca mais. Não fui a mais nenhum jogo que o Yuri fez. Pra você ter uma ideia. Que o Yuri fez como estudante, né? Yuri Porque era aqui também... goleiro? Hã? Ou era Yuri goleiro, era no zagueiro, uma gol? coisa assim. Eu não me recordo direito. Tem muitos anos já isso, tem uns 25 anos isso. Mas o que me marcou nesse episódio aí foi saber que o cara era um dos melhores treinadores de base que eu já ouvi falar aqui, né? Sim. Mas tratar as crianças de 10, 12 anos de idade daquela forma. Eu não conseguia digerir isso, sabe? Mas, enfim, é história também que... É só para contar a historinha, né? Porque eu aproveito sempre as lives assim para contar umas Ah, com historinhas e certeza. tal, É bom. pela minha vivência de quase E foi 45 uma das anos. escolas, Chile, que eu dei aula de futsal, foi o integral também. Fui Sim, você professor lá falou aí também. que através É, da empresa Movimentos, né? exatamente. Ricardo, onde é que você pensa em chegar como treinador? Longe. Aonde eu penso, eu ainda não coloquei meta não, mas que eu quero chegar longe. Acho que meu sonho, meu maior sonho é trabalhar fora do país, como treinador. Eu acho que era um sonho de meu pai que ele realizou e é o meu sonho, porque eu acredito que meu perfil de trabalho se adeque um pouco melhor a fora daqui. Eu acho que o sistema aqui no Brasil, ele não dá tempo, né? Você tem pouco tempo para resolver o problema. Eu sou de uma linha que eu, eu demando tempo para conseguir formar alguma coisa. Eu não acredito, Tila, que você chegue em 3 jogos, em uma semana de trabalho, em um mês de trabalho, e você consiga mudar tudo e fazer um trabalho maravilhoso. Claro que acontece, né? Você muda ambiente, você muda cenário e você consegue. Mas eu acredito que um trabalho bem desenvolvido, ele sempre vai ser a longo prazo. Sempre vai ser a longo prazo. Então, eu acho que fora do país eu conseguiria essa oportunidade de ter um ano, né? Um ano completo, como fala, uma temporada, a gente conseguir mostrar de fato aonde a gente pode chegar, entendeu? E aqui no Brasil a gente tem uma cultura de resultado muito grande. Se a gente perde, a gente está fora. Se a gente ganha, a gente continua. E isso é de uma maneira geral, né? Seja Série A, Série B, Série C, é a cultura do futebol brasileiro. Você vê Até como na coisa base hoje. positiva, você vê como coisa positiva essa decisão dos conselhos técnicos das séries A, B, C e D, de que cada clube só pode ter 2 treinadores durante o brasileiro? Eu vejo como positivo, é um passo, né? É um passo. Você Eu acha acho que que isso vai funcionar de fato? é onde eu ia chegar, né? Esse é o ponto. Ó, meu treinador chegou aí, ó. Entrou agora aí, ó. Rodrigão, um abraço. Rodrigão, você foi entrar logo no final, Rodrigão? Que é isso? Tô na área, ele botou tô na área. Acho que ele já tava Eu aí, vi esse aqui, já vi. brincalhão. Já falei, Eu acho. quando se fala bem, geralmente não se comenta. Já falei bem de você aqui, viu, Rodrigo? Se eu tivesse falado alguma coisa mal, amanhã você saberia por uma dezena de pessoas. Viu? Mas você já foi ponto aqui já foi ponto de comentário aqui dessa live com o nosso Ricardo Amadeu. Sim, desculpe, Ricardo, interrompi. Eu acho que é o ponto de partida, né, Tilé? Que provavelmente no início é uma ideia embrionária que vai ser desenvolvida. No início, provavelmente, não sei, né? Estou chutando. Vão ter alguns subsídios para que as pessoas tentem burlar, mas que, se der seguimento, tende a acontecer o que a gente está falando aqui agora, né? Que as pessoas tenham tempo para trabalhar, desenvolver seu trabalho de forma concreta, de forma sólida, botar sua metodologia, fazer com que os atletas entendam o que é que você quer, porque não, além disso tudo, Tile, nosso calendário é muito apertado. A gente praticamente joga quarta e domingo. Então, que momento você treina? Você vai treinar no início do ano, na pré-temporada, ou quando a gente tiver semana cheia, né? Semana de folga. Mas a gente precisa disso, né? O treinador brasileiro ele precisa de tempo para trabalhar. Ele precisa de tempo para desenvolver as ideias, para formar um grupo, para passar para os atletas o que é que ele quer. Se você trabalha 2 meses e é substituído, vem um cara novo com ideias completamente diferentes e aí fica difícil até para o atleta desenvolver o melhor jogo dele. Então, eu penso muito nisso, né?
É o trabalho de forma sistêmica. Você precisa fazer a progressão, né? Você precisa dar um tempo para o cara fazer a progressão no trabalho dele. Senão não vai chegar a lugar nenhum. Eu só temo que cria o famoso jeitinho brasileiro, né? Aí chama o treinador, você diz que pediu para sair, porque pedindo para sair a regra não vale. Você diz que pediu para sair e tal, para poder a gente contratar. Eu só temo que aconteça, porque só tem espertalhão, desculpe o termo, no futebol brasileiro. Só tem espertalhão. É um negócio impressionante. Eu ainda não vi como é que está o regulamento, Tila, da Série B. Como é que vai ser o da Série B? Eu vi que da Série A são 2 treinadores por não, temporada, é né? mesma coisa. Como eu não estou pensando nisso aí... Exemplo, quando o clube, quando o treinador pedir para sair, aí não conta. É Entendi. quando ele for demitido, entendeu? Entendi. E aí é que eu temo, porque futebol brasileiro, meu irmão, dirigentes são todos iguais, só mudam o endereço, sabe? Só mudam o endereço. Mas, meu querido Ricardo Amadeu, finalizando aqui a live, que já estava completando 1 hora, vou lhe fazer a minha tradicional pergunta lá de encerramento dos programas Papo com Chilé, quase 800 programas, todos eles terminavam da seguinte forma. Ricardo Amadeu, deixei de lhe perguntar sobre alguma coisa que você gostaria de ter falado e que eu não perguntei? Acho que não, Chilé. Eu acho que a gente conseguiu tocar em alguns pontos interessantes, na maioria dos pontos interessantes, assim. Acho que tudo que você me perguntou foi bem pertinente. A gente teve uma troca bem legal aqui. Acho que não ficou faltando nada, não. Se eu pudesse só deixar uma última mensagem, agradecer a todos que de certa forma contribuíram para a minha formação como profissional, né? Desde meu pai as pessoas que estão no clube lá, meus atletas, e eu tenho um carinho imenso a todas as pessoas que passaram e que, de certa forma, pessoas que se preocupam, que mandam mensagem de apoio, que apoiam o trabalho, que sempre estão deixando alguma mensagem para a gente. Eu acho que isso tudo aí vale a pena para nosso desenvolvimento enquanto profissional e seguir, porque eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer um ano excelente no Vitória aí, vamos ter continuidade. Certo. Ricardo, meu querido, boa sorte para você, boa sorte para o Rodrigo. Torço muito por vocês dois. Né? Conheço a família de Rodrigo, seu Daniel, dona Raimunda. Né? Como eu disse, ele foi jogador do Antônio por quase a carreira inteira, salvo engano. Se não foi nos últimos momentos, mas durante toda a carreira ele foi assessorado lá pelo Antônio de Assessoria. Então, Rodrigo, conheço a família, conheço toda a sua família também, tenho uma admiração profunda, um carinho enorme por seu avô, que quando eu comecei no rádio, isso talvez e é recíproco. Hein? E é recíproco, que ele fala sempre também. Eu sei disso. Quando eu comecei no rádio, em 1976, como eu falei aqui, e aí eu gosto de contar as historinhas, ele era, salvo engano, supervisor do Vitória. Naquele momento, em que estava se começando a botar supervisor e tal, e seu Amadeu era muito rígido com as coisas, muito rígido, exigente, exigente no bom sentido, porque tem gente que não gosta de exigente porque acha que manda demais, que quer mandar demais, que quer botar as ordens todas na casa. Se não for assim no meio do futebol, não dá certo. Né? Não dá certo. O cara tem que ser realmente exigente, cobrador, né? Tentar botar as coisas em ordem. E seu avô era uma das pessoas assim, que mais me incentivava. Eu novinho, ainda com 16 anos, como eu disse, meu primeiro jogo que eu transmiti foi Bahia e Humaitá, no estádio Lomanto Júnior, na cidade de Vitória da Conquista. Foi 1-1 esse jogo. Foi minha primeira partida com 16 anos como repórter. Tremia mais do que vara verde, aquela coisa de iniciante, né? E seu avô era supervisor do Vitória. Depois eu fui fazer um jogo do Vitória. Sempre me tratou com muito carinho. Tanto é que isso veio se prorrogando anos e anos e anos e anos. Eu não o vejo há alguns anos, mas como eu falei antes, não precisa a gente estar vendo todo dia para ter a mesma consideração. Com certeza. Né? Seu pai é uma figura humana maravilhosa. Poxa, não quero nem ficar falando aqui de seu pai para a gente não se emocionar os dois, porque a live aqui não tem sentido fazer um ou outro chorar. Entendeu? Principalmente você que é filho. Não tem esse sentido aqui. Ninguém pensa que eu chamei Amadeu aqui para fazer um teatro e trazendo ele aqui para choro e outras coisas assim. Não tem nada a ver isso. Mas seu pai é uma figura humana maravilhosa. Um dos homens mais educados que eu conheci na minha vida. Como se diz na gíria, gentleman. Né? Na gíria não, como se diz assim quando uma pessoa é muito educada. Gentleman. Seu pai era um gentleman. Uma figura humana maravilhosa.
Sua mãe da mesma forma, uma senhora espetacular, Dora. Tá aí Né? assistindo. Então eu quero mandar um abração para você aqui, de coração, tenha consciência disso. A família toda gosta muito de vocês, né? Leonardo, Jean, todo mundo que era da família, que é da família, sempre teve um carinho muito grande. Foram quase 2, 3 anos, todos os sábados convivendo juntos, né? Com os Barbas e tal. Churrasco depois dos Barbas, que era muito bom também. Verdade. Né? Então, meu querido, tenha certeza que você tem um torcedor aqui de bandeirinha, né? Pelo seu sucesso. Sucesso que eu acredito que vai acontecer. Grande abraço, muito Chile, obrigado, viu, Ricardo Amadeu? eu agradeço pelas palavras. Por gentileza, dê um abração no seu avô, já que não tenho visto. Dou, Não com esqueça disso, por certeza. favor. Não esqueço, não esqueço. Tá. Vou vê-lo amanhã e dou um abraço. Pronto. Agradeço pelas palavras, Chile, dizer que foi um prazer estar conversando com você e obrigado pela oportunidade de estar falando um pouco aqui de nosso trabalho, de nossa vida também. Certo? Dizer que tudo que você falou aí é recíproco, o carinho também daqui para aí é muito grande e o respeito e a admiração são imensos, tá bom? Obrigado por tudo aí, um forte abraço. Tenho certeza disso, querido. Grande abraço para você.